Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Nós vamos falar sobre drones na indústria. Como utilizar drones na indústria para ganhos de produtividade e aumento da segurança. Dentro do nosso contexto da nossa programação de conteúdo, do que nós vamos falar então? Nós vamos falar o que são drones e suas tecnologias, como aplicar drones na indústria, é o nosso principal objetivo, e como integrar esses drones em um ecossistema digital. Aqui um pouco de história para a gente entender o que são esses drones, né, ao longo do tempo. Então, a gente pensar aqui em 1941, um modelo de um avião, né, que a gente percebia aqui, na verdade a ideia já era existir um avião não tripulado, né, então essa é a forma que foi construída e a gente pode pensar que iniciou dessa forma a história. Aqui a gente tem um modelo de 2010, né, se a gente perceber, é um drone para levar cargas, né, então, assim, depois de um bom tempo, o que foi a ideia? E depois aqui um de 2019, né? A gente perceber uma aplicação militar desses equipamentos, né? Então, assim, é só para a gente traçar uma linha do tempo, entendendo que eles não são de forma tão recente e são aplicados já em diversos locais, não só na própria indústria. O que são drones, então, né? De forma geral, então, os drones são aeronaves pilotadas remotamente, porém a gente tem alguns outros modelos, né? Ainda que todos sejam drones, mas eles têm alguns tipos. E eu coloquei aqui o que significa algum deles, principalmente para apoiar vocês que forem estudar e forem conhecer alguma outra literatura. Então a gente tem os drones UAS, né? Que na verdade eles são drones não tripulados, são compostos pelo próprio drone, o link e um sistema de controle. A gente tem o drone FPV, que são UAS que vimos aqui, portanto, eles têm um sistema de visão para o piloto operador do sistema. E nós temos os VANTs, né? E o que são esses drones VANT? Eles podem voar sozinhos sem uma tripulação ou uma conexão com uma base. Quais são as tecnologias que compõem então esses drones? Né? Então a gente está aqui mostrando alguns modelos para vocês. Né? Então ele é composto de uma estrutura, ele é composto de um motor hélice, que são os propulsores, composto de uma bateria, um conjunto motor, os acessórios que têm alguns objetivos, né? Ele pode ter uma câmera, ele pode ter uma cesta, né, para carregar algo, ele pode ter um sistema de controle visor e ele pode ter um conjunto de controle rádio e o processador. Enfim, ele é uma aeronave aí completa com uma série de conjuntos a depender da sua aplicação. Aqui é um sistema básico, né, do que é composto, então ele, assim, numa forma de um desenho, né, então vocês percebem os motores propulsores, sistemas de piloto automático de GPS, né, as asas, hélice, né, ele pode ter aqui os sensores, né, com uma missão, no caso aqui, por exemplo, ser uma câmera, e tem aqui um sistema de giroscópio, né, onde que ele, para fazer o que? A estabilização do próprio sistema de navegação. Bom, basicamente como ele funciona, né? Então ele trabalha com um princípio aeronáutico, né? Então ele é uma aeronave, né? Ele tem um controle de propulsão e alimentação, ele tem um rádio de comunicação, no caso, para controle, né? Com alguns modelos. Ele pode se comunicar com uma central, ele pode processar dados de forma local, isto é, ele pode ter uma computação de borda, né? Carregar um sistema de computação de borda, e ele pode ser autoguiado, né? Através de rádios ou GPS. Bom, quais são os benefícios aí de aplicar drones? Né? Então, ele tem um baixo custo de operação, ele aumenta aumento de possibilidades de operação em diversas áreas, ele tem segurança operacional, ele é rápido para desenvolver esses tipos de operações, ele faz agregação de serviço, né, transporte, mapeamento, enfim, você pode utilizar ele para diversos objetivos, né? E ele tem precisão de operação, né? Então, um equipamento muito versátil. Bom, quais são as aplicações que a gente pode fazer? Algumas delas aqui, né? Então eu posso aplicar para inspeção industrial, né? Então isso vem crescendo bastante. Eu posso fazer mapeamento agrícola, monitoramento de área, vistoria de segurança para a operação, posso fazer supervisão de produção e estoque, visualização de status de movimentação, enfim, diversas aplicações, algumas principais e principalmente com um olhar aqui um pouquinho mais industrial, né?
Alguns exemplos aqui, né, mas numa foto, né, fazendo sistemas de inspeção, por exemplo, né, onde eu posso também filmar, enfim, tem uma série de aplicações aí. Outros tipos de aplicações aqui, né, então, análise de uma plantação também posso fazer, um monitoramento de linhas de transmissão, né, uma inspeção de vazamento de óleo no mar, né, então, quer dizer, muito interessante mesmo, né, são N aplicações aí que a gente pode abrir mão deles. Como que a gente faz uma implantação? Na verdade, aqui é só uma ideia, né, de alguns itens a observar, né, na implantação, né, para que isso aconteça. Então, você tem que definir o propósito, isto é, qual o objetivo, né, que você vai aplicar esse drone, analisar que área que ele vai atuar, testar alguns modelos, né, ver se a gente faz uma prova de conceito, treinar esta operação que vai utilizar ele, adquirir uma licença de uso, né, dele, que eu vou explicar um pouco na frente, colocar ele em operação e fazer a gestão da manutenção do serviço. Afinal de contas, é um equipamento, é um ativo, e ele exige uma manutenção tanto do serviço quanto do próprio equipamento. Para a gente operar os drones, né, a gente tem que ter uma autorização da ANAC. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, né? Então a gente pode dividir em 3 grandes classes, né? Então uma classe 3 é abaixo, né, ou igual a 25 quilos, né? Que é o peso máximo da decolagem. Acima de 25 e abaixo de 150, você tem uma autorização classe 2, e acima de 150 kg uma autorização classe 1. Enfim, é importante aí vocês darem uma pesquisada um pouco melhor, né? Até para se inteirar da documentação e todas as exigências, mas o importante é entender aqui que não é tão simples, né? Não basta você simplesmente comprar um drone e colocar ele para operar, você também precisa de uma autorização da ANAC. Aqui a gente tem algumas dicas de uso, só para lançar a mão para vocês, né, alguns itens, né, importantes, né, de como que ele faz. Né? Então, por exemplo, aqui, não pilotar perto de aeroportos, né, a utilização de recreação deve ser destinada a aeromodelismo, né, distâncias mínimas de edificações, né, o que você pode fazer, né, segurar que o seu drone está em perfeitas condições, cuidado, né, não sobreviver com concentrações de pessoas, enfim. Eu vou deixar aqui com vocês algumas dicas, né, de boas práticas que a gente chama e algumas observações importantes de não fazer ele, né. O pessoal pergunta bastante, né, então, quer dizer, não é ainda que seja uma tecnologia cada vez mais em uso, mas a gente tem que colocar ela de uma forma que também tem restrições e você tem que ter algumas regras para ser utilizada. Em termos de aplicabilidade, né, e uso, né, então a gente percebe aqui uma elevação no crescimento, né. Nós estamos aqui começando o ano de 2023, no caso quando nós estamos gravando esse vídeo, tem uma tendência de crescimento, né, e o mercado global aqui está em bilhões de dólares, né. Enfim, isso aqui é uma tecnologia que só tende a crescer. A gente pode colocar algumas tendências, né, de futuro, né? Então, assim, o aumento do uso de drones na indústria, principalmente na manutenção e inspeção, então isso vem crescendo bastante. O uso de inteligência artificial com edge, né, isto é, computação de borda para processamento e ação do próprio drone, e ações do drone dentro de um ecossistema digital da empresa, isto é, interagir no planejamento e a operação em tempo real. Então, isso também é uma tendência de tecnologia, de aplicabilidade e uso numa linha de evolução. Então, a gente pode concluir aí que o uso de drones na indústria, né, ele segue uma tendência de robótica, né, essa é a grande ideia. Né? Eles são equipamentos que estendem as ações humanas, trazendo produtividade e segurança, abrindo possibilidades, né, antes inviáveis. Né? Essa é a grande ideia, além de compor um cenário de digitalização das empresas, como uma tecnologia habilitadora. Então, está aí para vocês, né, mais uma pequena apresentação de uma tecnologia. A gente espera poder ter sido útil, pelo menos com algum material de referência, com alguma coisa bem mais resumida, e aí você possa continuar aí fazendo pesquisas, tanto nas suas áreas de estudo, né, que vocês que são estudantes, quanto na área de aplicação industrial. Né? Então tem diversos itens aí para ser observados, estudados, aprimorados, né, e até mesmo levar isso a uma especialização. Muito obrigado e até a próxima.